Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje dando continuidade aqui às nossas aulas da segunda fase penal do exame da OAB pela Oscar Cursos e Treinamentos, tá certo? Eu e o professor Gustavo Polido, essa semana e na outra eu estarei passando para vocês a respeito dos procedimentos, das possibilidades de absolvição, de interposição de recursos contra as decisões não terminativas de mérito e tudo que for necessário até a sentença. Falamos de normas gerais na última exposição e hoje nós falaremos sobre duas questões importantíssimas. A primeira dela que eu quero falar com vocês é sobre a absolvição sumária. Não sei se vocês se lembram que quando nós falamos sobre o oferecimento da denúncia, ou seja, o início da segunda fase da persecução penal. Lembram disso? Persecução penal, perseguição penal, perseguição do Estado contra a pessoa que, em tese, teria praticado uma conduta típica, descrita na lei como crime ou como contravenção penal. Tá certo? Persecução penal. Vai começar realmente a ação penal. Agora sim vai começar a ação penal, tá certo? Muito bem. E quando nós falamos isso, nós falamos que nos casos da ação penal pública incondicionada, o Ministério Público vai exercer a pretensão punitiva independente da vontade da vítima ou de seus sucessores. E nós falamos que quando for ação penal pública, porém condicionada à representação, a vítima ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, lembram disso? Poderão fazer a representação dentro do prazo decadencial de 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria delitiva. Então, de quando for conhecida a autoria delitiva, conta-se 6 meses para fazer a manifestação chamada de representação, dizendo para o Estado: Estado, ok, promotor, ok, eu, vítima, quero ver processado e condenado o autor da prática criminosa contra mim. Beleza? É isso. Bom, vamos falar da ação penal pública incondicionada, muito embora sirva para condicionar a representação. Oferecida a denúncia, o juiz poderá, vai mandar citar, lembra? Vai mandar citar o denunciado ou os denunciados para citados saberem que contra si há agora uma pretensão de instauração da segunda fase da ação penal, para que sejam submetidos pelo crivo da ampla defesa ou contraditório à apreciação judicial e, ao final, a pretensão do Estado, do Ministério Público, é de que os denunciados sejam processados, julgados, condenados. É essa a ideia. Tá certo? O sistema penal do brasileiro é acusatório. Ok? É essa a pretensão. Lembra que nós falamos que a resposta à acusação, descrita no artigo 396-A do Código de Processo Penal, com alteração de 2008, nós falamos também que, apesar do nome resposta à acusação, nos crimes de droga, o artigo 55 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, vai tratar esse instrumento como defesa prévia, ou seja, apesar dos nomes serem diferentes, instrumentalmente tratamos da mesma peça. E a possibilidade agora vai muito além do que era antigamente, de uma negativa geral. A alteração legislativa do processo penal, ocorrida em 2008, permitiu que na peça de defesa prévia, na resposta à acusação, sejam arguidas preliminares. As preliminares, elas tratam de questões de ordem formal, de ordem processual. É claro que também foi permitido que seja ali discutido o mérito, que você possa adentrar ao mérito, alegar rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Porém, existem possibilidades de você pedir ao juiz que, consideradas algumas características do caso concreto, o juiz faça a absolvição sumária. Oscar, tem previsão legal para isso? Tem, e é isso que nós vamos falar hoje. Há previsão de que, se o juiz constatar alguma das hipóteses que nós leremos a partir de agora,
O juiz não tem que submeter os denunciados, que agora serão réus, né? Recebida a denúncia, serão réus, ao crivo da ampla defesa do contraditório, na instrução para ouvir a vítima, para ouvir a testemunha da acusação, a testemunha de defesa, nem nada disso, ok? Simplesmente o juiz reconhecerá a circunstância e absolverá sumariamente. O que significa sumário? É antecipatório, é independente do que for constatado, ok? Eu vou ler com vocês aqui. Está no artigo 397 do Código de Processo Penal, ok? As hipóteses. E aqui diz o seguinte: após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste código, que eu acabei de falar, que fala sobre a resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, dois pontos. Inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Causa excludente de ilicitude. Lembram disso? Vou lembrar vocês. As causas excludentes de ilicitude estão descritas no artigo 23 do Código Penal. São aquelas hipóteses na qual o legislador optou por não punir o agente criminoso, mesmo que ele pratique a conduta típica, desde que em algumas circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Ok? Eu vou repetir. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Eu vou falar aqui do mais conhecido, que é a legítima defesa. O artigo 23 traz essas possibilidades e depois cada artigo vai falar sobre uma das causas de exclusão da ilicitude. O artigo 25 do mesmo Código Penal vai falar sobre a legítima defesa. Age em legítima defesa aquele que repele injusta agressão atual, iminente, contra si ou contra outrem, ou seja, legítima defesa de terceiros, usando moderadamente dos meios para que o faça. Veja, por que a lei optou por fazer com que algumas condutas já descritas na lei como crime não fossem punidas? Porque é uma sobreposição de bem jurídico. Lembra que o direito penal ele tutela bem jurídico. O homicídio tutela a vida. O estupro tutela a liberdade sexual. O roubo protege o patrimônio. Ok? A lei de drogas protege o quê? A saúde pública, a incolumidade pública. Então não existe crime só por intenção de vingança do Estado. Existe ali um bem jurídico protegido. Ou em algumas doutrinas, um objeto jurídico. Tem que ter alguma coisa sendo guardada. Qual que é a ideia? Se eu estou em vias de ter a minha integridade física ou até mesmo minha vida colocada injustamente em risco, eu posso fazer por onde repelir, ainda que isso gere, lamentavelmente, a morte da outra pessoa. Digo lamentavelmente porque a vida de um não vale mais do que a de outro diante do nosso ordenamento jurídico. A vida do cara gente boa, do cara que vai na igreja, que ajuda todo mundo, que não dá problema pra ninguém, não vale mais que a vida do bandido, safado, cachorro sem vergonha, que não faz nada, que a gente, no fundo, como seres humanos, queremos vingança. Não. Nós estamos num Estado democrático de direito, constitucionalmente amparado. Nós estamos de acordo com tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e outros assuntos importantíssimos, ou seja, até diante da comunidade internacional, o Brasil está
disposto a cumprir determinadas situações para reprimir alguns crimes. Percebe? Então, diante disso, você pode sim, desde que seja moderado, desde que haja moderação, repelir uma injusta agressão. Essa é a legítima defesa. Então, inciso 1º do artigo 397-A, que trata da absolvição sumária, uma das cláusulas de exclusão da ilicitude, artigo 23 e seguintes do Código Penal. Pode anotar aí. Artigo 23, que fala das causas, e os demais falam um a um quais são as características. Vamos imaginar na prática. Os caras, eu quero saber para passar na OAB, achei legal a sua explicação, mas não entendi como eu vou aplicar isso na prática. Vamos lá. Você pega o enunciado, você lê que José estava num bar e ele começa uma discussão por causa de uma briga. João começa uma briga com José por conta de uma briga de bilhar. E durante essa briga, João pega uma faca e vem na direção de José. José rapidamente pega a primeira coisa que vê, um taco. O taco é maior do que a faca, ele vai mais longe. E com o taco, rapidamente, ele atinge a cabeça de João, que sofre um traumatismo craniano e, em decorrência disso, vem a óbito. É uma legítima defesa? Sim, uma legítima defesa. Injusta agressão. Agressão é injusta. Vai dar uma facada no outro por causa de uma briga de bilhar? É banal. Claro que é injusta. É proporcional? Com certeza. A primeira coisa que ele pegou. Se fosse o contrário, por exemplo, o outro está vindo para bater na cabeça dele e ele pega a faca, e a faca era a única coisa que estava disponível no momento. Percebe? Uma tacada na cabeça. É o exemplo clássico de ilegítima defesa. Vamos ver agora uma situação de excesso usando o mesmo exemplo. João vindo para atacar José com a faca, José consegue pegar o taco e atinge a cabeça, mas não mata. Porém, já faz cessar a agressão. João cai, solta a faca e fica ali atordoado com a cabeça sangrando no chão. José, cheio de raiva, vai lá, se aproveita da queda de João e, com muito ódio, esfacela a cabeça de João com o taco de bilhar. Houve um excesso. Porque a ideia era só parar a agressão. Parou, acabou. Percebe como a linha é muito tênue? Então, nesse caso, responderá pelo excesso. Um outro exemplo que mostra que não é injusta a agressão. Por exemplo, José passa como forma de expor João ou de agredi-lo ou diminuir a sua masculinidade diante dos demais homens que estavam ali, passa a mão nas nádegas dele, passou a mão na bunda. Passou a mão na bunda, alguma brincadeira que ele não gostou, ou deu um tapa no rosto dele. Veja, se João então vier irado para repelir algo que José começou, aquela agressão já não é injusta. A agressão é injusta quando eu estou sendo agredido por algo que eu não dei causa. Se você ficou provocando, se o agente criminoso ficou provocando, já afastou a característica trazida ali no Código Penal, que autoriza que seja repelido o ato. Entende? Então essas são as hipóteses. Então marca aí. Artigo 397, que fala sobre absolvição sumária. Primeira hipótese, causas de exclusão da ilicitude. Artigo 23 e seguintes do Código Penal. Ok? Caracterizado isso, quando ficar claro que foi isso, mesmo assim o promotor quis oferecer denúncia, se o juiz olhar e falar, imagina, isso daqui é legítima defesa. Eu enxergo legítima defesa
sem sombra de dúvida, o juiz absolve sumariamente. Outra hipótese. Inciso 2º. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Tá certo? A inimputabilidade não gera absolvição sumária. A inimputabilidade gera o quê? Aplicação de medida de segurança. O inimputável não sofre pena. A ele será aplicada medida de segurança. Depois nós vamos falar numa aula oportuna sobre a medida de segurança. Que a medida de segurança, ao contrário da pena, não tinha prazo específico para acabar. Seria enquanto persistissem os efeitos. Por exemplo, a pessoa tem problema mental. Enquanto ela não se recuperasse daquilo, ela ia ficando presa no presídio, no manicômio, né, na internação penitenciária. Mas aí acabava ficando pior do que uma pena. Veja, se a legislação, antes do pacote anticrime, colocava 30 anos no máximo para ficar preso, independente do tempo de pena, e que o pacote anticrime subiu para 40, por que a medida de segurança vai ser infinita? Vai dar um caráter perpétuo. E a Constituição Federal veda que seja aplicada prisão perpétua no Brasil. Entendeu? Por conta disso, o STF tem uma decisão recente dizendo que deverá se fazer um cálculo a respeito do tempo que seria aplicada a pena, se fosse o caso, para que seja aplicada proporcionalmente à medida de segurança. Mas falaremos disso oportunamente, ok? Por isso que é salvo a inimputabilidade. Terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou seja, está falando ali de uma situação em que não se trate de crime. Não se trata de crime. Por exemplo, furto da esposa de dinheiro da carteira do marido. Oscar, mas isso não ocorre na prática. De fato, não ocorre. É muito raro. A esposa, muito raramente, vai ter essa liberdade de abrir a carteira do marido e pegar um dinheiro sem pedir para ele. Isso é uma hipótese muito, muito distante. A esposa respeita normalmente o espaço do marido, tanto da carteira quanto do celular, né? Não é uma coisa que a mulher... Mas vamos supor que isso aconteça. A mulher não pode responder por crime, porque presume-se, nesse caso, que o patrimônio todo é de ambos os cônjuges. Já não se aplica, por exemplo, se for a sogra. A sogra não. Ok? Mas a esposa ou o marido, se for o contrário, não responderá por crime. Não tem como falar em subtração de patrimônio se o patrimônio é dos dois. Entendeu? Ou, a última hipótese, quando for extinta a punibilidade do agente. Oscar, e aí? E aí, ó, você vai ter que ir para o artigo 107 do Código Penal, porque lá estarão as hipóteses de extinção da punibilidade do agente. Então eu vou ler com vocês aqui o artigo 107 do Código Penal, tá certo? Acompanhe aí as hipóteses para você saber quando chegar no inciso 4º do artigo 397 do CPP, que fala sobre as hipóteses da absolvição sumária, quais são as causas de extinção da punibilidade. Primeira delas, inciso 1º, pela morte do agente. Lógico. Como não passará da pessoa do acusado a pena, né? Nesse caso, a morte do agente extingue a punibilidade. É claro que eu estou explicando isso para vocês, porém, estando na lei, é uma questão só de acompanhamento do que diz o próprio texto legal. Pela morte do agente, extingue a punibilidade. Segunda, pela anistia, graça ou indulto. Acabamos de ver uma hipótese dessa com relação ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelas ofensas, né, ao ministro Alexandre de Moraes e também com relação à ordem constitucional por falar algumas questões contrárias à Suprema Corte, enfim. E tão logo ele foi condenado, o presidente da República, fazendo uso das suas atribuições constitucionais, foi lá e concedeu o indulto, aliás, concedeu o indulto.
tá certo? Nesse caso, que é um exemplo atual, não poderá exigir a punibilidade. A mulher acabou de ser condenada. Pois é, o Bolsonaro foi lá e eu sou presidente, tá ok? Sou presidente e estou concedendo. E realmente existe essa previsão a respeito disso. Inclusive existe aqui no meu canal, quero convidar você a acompanhar, tá certo? Vai lá no Instagram, Oscar Cursos e Treinamentos, lá você vai ter acesso a um vídeo onde eu explico bem detalhadamente sobre o julgamento do deputado Daniel Silveira. Terceira hipótese, inciso terceiro, pela retroatividade de lei que não considera mais o fato como criminoso. Lembra o nome disso? Abolício criminis. É a abolição do crime. Oscar, me dá um exemplo. Claro, posso dar. Crime de adultério. Oscar, já foi crime adultério? Já foi crime. Mas faz tempo, né? Não, não faz. A lei que deixou de considerar o adultério como crime ocorreu em 2005. Oscar, mas eu tinha uma relação extraconjugal em 2004, então você praticava crime e nem sabia. Além do risco conjugal, claro, né? Da casa cair, você praticava crime. Quer um outro exemplo que deixou de ser crime? Crime de mendicância. Ser mendigo era crime. Imagine hoje, num Brasil onde nós temos uma população de rua cada vez mais crescente, né? O pessoal da capital aí sabe como está hoje a Praça da Sé e vários locais da região central de São Paulo. Está uma situação terrível, falta política pública. Todas as cidades grandes, mas São Paulo realmente está fora de controle dessa situação. Imagine se cada uma daquelas pessoas já vítimas da situação econômica, social que o Brasil passa, especialmente depois da pandemia, tivesse que responder por crime, tá certo? Então, esses crimes deixaram de ser... E quem já respondia, Oscar? Bom, a pessoa está condenada, cumprindo pena, lá na frente surge uma lei falando não é mais crime. Então, nesse caso, seria exatamente a hipótese da terceira situação, que é o inciso 3, falando que a retroatividade. Por que retroatividade? Porque o crime aconteceu aqui. Lembra que a lei penal nova que beneficia o réu, ela retroage para beneficiar aquele cara que praticou, mesmo antes de entrar a lei melhor? Exatamente. Ah, Oscar, eu acho injusto. Não importa. Você tem que saber o que é certo para passar na OAB. Guarda a sua opinião para você. Isso que você tem que lembrar. Inciso 4, pela prescrição, decadência ou perempção. Veja, lembra que nós falamos da decadência, né? O prazo prescricional, ele vai variar de cada crime. O Código Penal vai trazer ali os parâmetros para você reconhecer a prescrição, né? Com base na pena aplicada, em abstrato, obviamente. A decadência é o período para exercício do direito por parte do ofendido. Por exemplo, nos crimes de ação penal privada. Tem 6 meses contados do conhecimento da autoria. E a perempção? Perempção ocorre na ação penal privada, quando você oferece queixa-crime e deixa de dar andamento na ação, porque é o ofendido, através do seu advogado, que dará andamento. A ação é privada. O Ministério Público ele atua só como fiscal da lei. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Pela retratação do agente. A retratação do agente tem que ser expressa, né? A renúncia do direito de queixa é aquela assim, que você chega e manifesta, eu não tenho mais interesse de oferecer a queixa, mesmo antes do prazo decadencial findar. Então eu estou renunciando expressamente. Ou pelo perdão aceito. A pessoa pode dizer verbalmente em audiência ou pode protocolar sobre o perdão. Só que aí nesse caso o perdão depende da aceitação da vítima. Não é só chegar e falar, desculpa aí. Não, eu não aceito. Eu, vítima, o querelante, eu não aceito. Aí segue a ação penal. Se aceitar,
ok, vem peticionar, falar, excelência, ele pediu perdão por escrito, estou aceitando, morreu o assunto. E existe uma outra situação também, que não fala aqui, mas seria uma causa, por exemplo, o perdão tácito. O perdão tácito é aquele onde a pessoa não fala que aceitou, mas durante o processo aparece numa foto de sendo padrinho de casamento, no aniversário, abraçando, faz uma declaração de amizade. Veja, são condutas incompatíveis com alguém que tem interesse em ver o outro processado, ok? Sexto, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Exemplo que eu falei já na outra aula, parágrafo 2º do artigo 342, que é a retratação do oferecimento da denúncia no crime de falso testemunho. O 7 e o 8º revogado, em 2005. E o 9º, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Perdão judicial é quando o juiz reconhece as hipóteses em que a consequência do crime, ela já por si, ela é pior do que a aplicação de qualquer pena. Exemplo clássico, o pai que está tirando o carro da garagem, não vê o seu filho pequeno, cai debaixo do carro e a criança é atropelada e morre. Ou que a arma foi descoberta pelo filho, o filho manuseando acaba atirando. Então, mesmo que o pai seja condenado, e obviamente não sendo doloso, né? Nós vemos aí na televisão, se for doloso, alguns casos emblemáticos do passado, do presente e, infelizmente, de pais que participam de questões desse tipo com os filhos. Estou falando de casos nos quais foi na modalidade culposa, beleza? Então, veja, acabei de ler com vocês aqui do artigo 107 do Código Penal, que são as causas de extinção da punibilidade. Então é isso, pessoal. Rapidamente aqui nós falamos hoje uma avalanche de informações sobre o artigo 397 do CPP, que trata sobre as hipóteses de absolvição sumária. Vi com vocês cada um dos incisos e como estudar, no caso, por exemplo, da excludente de ilicitude no Código Penal, artigo 23 em diante, e vi aqui com vocês também uma das hipóteses que incide no artigo 107 do Código Penal. Eu vou colocar aqui na descrição, tá certo? Vou colocar na descrição para você saber os artigos e você fazer a leitura do texto da lei. Aqui do lado nós temos o QR Code, tá? Eu vou pedir para você, como sempre, aponta o seu celular para o QR Code e vai abrir a minha página da Oscar Cursos e Treinamentos no Instagram. Se você ainda não nos segue, eu quero que você, por favor, nos siga. Me chame no direct qualquer dúvida. Peça material, compartilhe o quanto está sendo bom para você esse curso gratuito, totalmente gratuito de segunda fase, tá certo? E se você ainda não nos segue no YouTube, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e dá o seu like, seu joinha, para eu saber que você está gostando dos vídeos. E compartilhe com os amigos, compartilhe com os colegas da graduação, para a galera ter acesso ao nosso material sem pagar um centavo. E a gente vai junto até você ser aprovado, beleza? Valeu!